Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam todos bem, mas espero que vocês estejam em casa, mantendo o distanciamento social, né, na medida do possível. É, Espero que os familiares de vocês também estejam todos bem. E, bom, queria dizer também que eu tenho certeza que esse momento vai passar bastante rápido, né? A gente vai voltar daqui a pouco para a sala de aula, né? E vai começar de novo com aquele contato bem perto que a gente, bem próximo que a gente estava construindo no início do ano, certo? Enquanto esse momento não chega, a gente continua com as nossas atividades remotas, né? O professor tem mandado bastante atividades para vocês, o professor sabe, e o professor está tentando se adaptar também a essa condição de atividades remotas, né? Porque tá difícil para todo mundo, inclusive para a gente, certo? Nesse momento é necessário que essas atividades aconteçam para a gente continuar com o nosso ano letivo, continuar com o desenvolvimento das nossas habilidades, né, que a gente deveria estar desenvolvendo na sala de aula, mas por conta da pandemia a gente não consegue, tá certo? Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje eu estou fazendo esse videozinho porque a partir de agora o professor vai postar esses vídeos para vocês também, junto com as atividades. Por quê? Porque o professor percebeu, né, os professores estão percebendo que essas videoaulas para explicar as atividades vão ser muito bem-vindas, né? Vocês podem ser que tenham alguma dificuldade para entender as atividades que nós estamos passando, então a partir de agora o professor vai postar esses videozinhos para vocês. O objetivo desse vídeo não é explicar o conteúdo da aula, e sim explicar o que o professor quer que vocês façam nas atividades, tá certo? Então é esse o objetivo, explicar o que vocês precisam fazer nas atividades, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Na última aula a gente começou a falar um pouquinho sobre física, né? O professor colocou aqui, sempre coloca nessa caixinha de diálogo aqui, né? Na realidade é um monólogo, não só o professor que está falando com vocês. Então, nessa caixinha o professor coloca as primeiras orientações para vocês e a gente vai continuar nessa aula vamos continuar nessa aula a falar sobre um pouquinho de física. Na última aula, então, a gente começou a falar sobre as diferenças de calor, temperatura e sensação térmica. A gente falou bastante, o professor deu textinhos para vocês, deu atividades, né? E hoje a gente vai falar sobre equilíbrio térmico e formas de propagação de calor. Tá? Então hoje a gente vai entrar mais a fundo naquele termo que a gente estudou na aula passada, que é o calor, né? Então deixando um pouquinho de temperatura e deixando um pouquinho de sensação térmica de lado, a gente vai falar bastante sobre calor agora e vai falar também sobre o equilíbrio térmico. Então vamos para as nossas atividades. Bom, essa atividade dessa semana, né, é uma atividade basicamente de leitura. Só tem uma atividade que vocês vão precisar anotar e duas questões que é apenas leitura. Tá? São apenas para leitura. A começar pela atividade 1. A atividade 1, que a gente vai trabalhar sobre o equilíbrio térmico, traz esse texto que vocês precisam ler, né? Tá aqui, leia o texto abaixo, e vai explicar, nessa atividade 1, vai explicar o que significa o termo e o processo equilíbrio térmico. Tá certo? Então, a primeira atividade é só ler o texto equilíbrio térmico. E aí aqui o professor coloca essa imagenzinha do lado que exemplifica o que significa o equilíbrio térmico, certo? Além disso, o professor coloca alguns exemplos aqui, usa alguns exemplos que já utilizou na atividade anterior para ficar fácil o entendimento, tá certo? Então, de qualquer forma, se ainda tiver alguma dúvida, no final do vídeo o professor vai dar uma dica de como vocês podem tirar essa dúvida com o próprio professor, tá certo? Então, a primeira atividade, equilíbrio térmico, é só ler o texto. Leu o texto, morreu a atividade. Já terminou essa primeira atividade. A segunda atividade é que nós vamos ter que fazer algumas anotações. Né? Então, a segunda atividade aqui, explorando o seu dia a dia, né? Você vai pegar os conceitos, os processos que você entendeu na atividade 1, no texto da atividade 1, que você leu e entendeu aqui no texto da atividade 1, e vai descrever para mim
3 exemplos de transferência de calor entre materiais que você pode observar em seu dia a dia. Então você vai escrever 3 exemplos. Aqui dentro do texto o professor já dá 1 ou 2 exemplos, tá? Tem que ser exemplos diferentes desse daqui, mas aqui o professor dá algumas outras dicas também, olha só. Pense nos objetos que existem em sua casa e que são utilizados para aquecer seu alimento ou resfriá-lo. Existem infinitos exemplos que podem ser citados. Olha ao seu redor, olha dentro da sua casa, perceba o ambiente em volta de você e descreva para mim 3 exemplos de transferência de calor, certo? Leia o texto com muita atenção que você vai entender exatamente o que significa equilíbrio térmico, tá certo? Então vamos lá. A partir daí, então, você faz essas anotações, esses 3 exemplos sobre transferência de calor, sobre equilíbrio térmico, né, do seu dia a dia. E aí a atividade 3, de novo, é só uma atividade de leitura. Tá? A gente vai falar sobre as formas de propagação de calor. As formas de propagação de calor são 3. A condução, a convecção e a irradiação. Então, como nessa semana a gente tem muito texto para ler, esse texto sobre formas de transferência de calor, de propagação de calor, esse texto da atividade 3, a gente vai trabalhar na atividade da semana que vem. Então, leia, entenda com perfeição esse texto. Se tiver dúvida, o professor vai dar uma dica como vocês podem tirar, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar com esse texto da atividade 3. Pelo menos 1 ou 2 atividades da atividade 3 a gente vai trabalhar na próxima aula, tá certo? Então, é isso que está escrito aqui, né? Já que hoje foi necessária muita leitura para entender cada termo e cada processo, trabalharemos o texto da atividade 3 na aula da próxima semana. Então, na próxima semana a gente vai trabalhar este texto aqui. Então, leia cada um processo com muita atenção no detalhe, perceba as figuras ao lado, olhe as figuras, relacione as figuras com o texto, que você vai entender com perfeição os processos, tá certo? Bom, em relação às atividades dessa semana, é isso. Agora, aqui embaixo o professor colocou essa tabelinha vocês ainda não tinham visto em nenhuma atividade. Não se preocupe com essa tabelinha, tá? Essa tabelinha não é para vocês fazerem nada com ela. Essa tabelinha, ela só tem, o objetivo dela aqui na atividade é mostrar para vocês quais são as habilidades que nós estamos desenvolvendo dentro dessas questões que nós estamos trabalhando. E de onde o professor tirou essas habilidades? Do nosso documento de referência. Lá no início do ano, o professor já tinha falado para vocês que a gente tem um documento de referência, que a gente tem que seguir, né? A gente não tira os conteúdos da nossa própria cabeça, né? Então tem um documento de referência e essas habilidades que estavam no documento de referência que estão sendo trabalhadas nessas atividades que nós estamos fazendo nessa semana. Então a atividade 1 e 2 está trabalhando esta habilidade do documento de referência e a atividade 3 está trabalhando esta habilidade do documento de referência, certo? Agora as dicasinhas para vocês que querem tirar dúvidas dos textos, tá? Vamos lá. Esse vídeo que o professor está gravando agora vai chegar para vocês por WhatsApp também, eu acredito, mas o professor vai colocar no YouTube, tá? O vídeo vai ficar no YouTube, assim como a gente já tinha feito aquela primeira videoaula lá atrás que o professor colocou no YouTube, tá? Então esse vídeo vai ficar no YouTube e aqui abaixo dessa primeira caixinha em que o professor coloca as primeiras orientações para vocês, o professor vai colocar o link do YouTube onde vocês vão encontrar esse vídeo, tá certo? Então é fácil. Acessa o link, vai direto para a videoaula, o professor explica para vocês a atividade, certo? Explicou a atividade, vocês vão ler os textos e vão tentar fazer. Professor, estou com dúvida em um determinado termo, em determinado processo de um texto aqui na atividade. Não tem problema, o professor vai deixar o canal dos comentários abertos. Vocês que tiverem dúvida, podem utilizar os canais, comentem lá abaixo do vídeo, que o professor vai responder também lá pelo YouTube, tá certo? Então vocês comentam com a dúvida e o professor comenta com a resposta da dúvida de vocês,
tá? E assim a gente consegue manter um contato mais direto agora nesse momento que a gente tem que manter o distanciamento social. Beleza? Então, só relembrando, o professor vai colocar o link aqui e aí vocês acessam lá no YouTube as atividades toda semana. Tá? Então, toda semana vai ter vídeo. Chegou, abriu a atividade, entra no link, vai no YouTube, assiste essa explicação que vocês estão assistindo agora e aí depois façam as atividades. Tá certo, pessoal? Bom, penso que para essa semana é isso. Tá? Então, são atividades mais de leitura essa semana, para a gente entender alguns conceitos e processos, e semana que vem a gente trabalha melhor esses conceitos e processos em atividades de anotação. Tá certo? Então é isso. Um abraço a todos, se cuidem e tchau, tchau.